Olá, alunos dos quartos anos, familiares e professores, meus colegas. Estão todos animados? Vamos trabalhar, estudar? Olhem, hoje já dia 26/11, vamos para aulas 5 e 6 do Aprender Sempre. Pessoal, firmes aí, hein? Nada de desânimo. Vamos continuar aprendendo mesmo à distância. Olhem, hoje nós vamos para essa etapa de uma leitura colaborativa de uma reportagem. Quero lembrá-los que essa sequência é aquela que nós faremos o quê? O nosso mural virtual. E hoje eu fiquei feliz, vi um aluno do canal entrando lá, porque quando vocês entram no Padlet, mandam um aviso para mim. Além dos meus alunos, fiquei feliz em ver outras pessoas do canal entrando. Então, é o nosso mural virtual. Vocês também podem sugerir notícias para serem colocadas lá, tá bem? Mandem que a Pro vai aprová-la para que elas também possam fazer parte do nosso mural. Afinal, esse mural é nosso e não meu, certo? Nessas aulas, nós faremos a leitura colaborativa de uma reportagem. O que vamos aprender? Nessa aula, em colaboração, você lerá uma notícia para compreender as informações apresentadas e compartilhará procedimentos de leitura com a turma. Na sala seria de uma forma, aqui nós faremos algumas adequações, certo? Então, olhem só, leia a notícia, fique atento às perguntas da professora, pois elas apoiarão suas discussões sobre a leitura. Gente, se fosse lá na classe, como a Pro já disse, seria de um jeito. Aqui, conforme a Pro for lendo, se você acompanhar, você também vai conseguir se apoiar no que a Pro está lendo e fazer aí, vamos dizer, as suas previsões, dizendo, eu acho que vai falar disso, isso e aquilo. Ou então, nossa, aconteceu isso mesmo, vai se surpreender, certo? Então, é dessa forma que faremos. Nós vamos analisar uma foto que tem na outra página, uma imagem, certo? E quando a Pro ler o título, vocês vão pensar aí sobre o que vocês acham que vai falar. E a Pro também vai mostrar para vocês de quando que é esta matéria. Vejam só, aqui na página 12, diz que ela é do jornal Joca, do mês de maio. Eu vou colocar o link desse jornal lá no canal, para que vocês possam acessá-lo. Bem, agora a Pro vai ler para vocês o título da nossa notícia. Olha, aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. Ou seja, esta manchete saiu no mês de maio, sobre alguns países que já havia passado pelo pico da pandemia e eles, como teve queda, então o que eles fizeram? Eles tiveram essas medidas de relaxamento. O que vocês acham que vai falar? Olhem só, alguns países relaxam medidas de quarentena. Quarentena, todo mundo sabe o que é, não é? É o que nós estamos vivendo. E relaxar medidas, o que isso significa? Será que eles deixaram de cumprir todas as regras? Será que eles continuam cumprindo as regras, mas de forma mais flexível? Sobre o que será? Eu vou ler esse trecho e quero que vocês já vão pensando a respeito desse assunto. Lembrem-se, esse texto é de maio. Alguns países da Europa, Nova Zelândia e regiões dos Estados Unidos começaram a amenizar regras de quarentena. Uma das principais boas notícias veio da Nova Zelândia, onde a primeira-ministra, Jacinda Ardern, afirmou em 27 de abril que a quarentena teve resultados positivos e o país não tinha mais casos de contaminação interna.
quando a doença é transmitida dentro do território. A população ficou em casa por mais de 4 semanas. Por isso, o governo decidiu autorizar a reabertura de algumas empresas e escolas. Na minha cidade, ainda falta abrir algumas lojas e as aulas voltarem. Por quê? Por enquanto, só tem aula online. Mas gostei bastante de comer muito chocolate e comida japonesa e abraçar meus amigos quando as coisas reabrirem. Contou ao Joca Miguel Antônio R., 6 anos, de Queenstown, na Nova Zelândia. Nesse trecho aqui está falando de quem? Da Nova Zelândia. E vocês viram aqui a declaração do Miguel Antônio? Ó, está entre aspas, né? Na minha cidade. Então, ele fala que ele gostou, porque ele pôde comer chocolate, comida japonesa e abraçar meus amigos, mas ele diz assim, quando as coisas reabrirem. Acredito que ele não tenha abraçado, certo? Bem, e vocês aí? Qual é a sua opinião a respeito de voltar, de haver assim um relaxamento nas medidas? Você é favorável ou não? Olhem o que temos aqui. Que lugar é este? Nós estamos vendo que há aqui um altar, pessoas ajoelhadas. Logo, trata-se de uma igreja. Mas onde é essa igreja? Ah, nós temos a legenda. Vejam só. Em Sevilha, na Espanha, pessoas rezam na catedral. A cidade, assim como outras regiões do país, entrou na chamada fase 1 de transição do confinamento, em razão do novo coronavírus. Então, esta imagem está mostrando que as pessoas estão bem distantes uma da outra, certo? É o novo normal para se frequentar um ambiente fechado. Agora, nesse outro trecho, diz assim, ó, confira medidas tomadas recentemente por outros 4 países. Ó, pelos Estados Unidos, Israel, Espanha e Portugal. Vamos ver o que cada um deles fez e o que você gostaria que acontecesse aqui? Vamos lá. Ó, Estados Unidos. Alguns estados começaram reaberturas. Em Indiana, que tem cerca de 25 mil casos, a maioria das regiões permitirá reuniões com mais de 25 pessoas e restaurantes vão abrir com 50% da capacidade, em 11 de maio. Já no estado de Nova York, onde o número de casos ultrapassa 340 mil, a recomendação continua sendo ficar em casa. Ou seja, neste lugar, eles estão reabrindo de forma cautelosa, né? Olha, só 25 pessoas. Depende do lugar, se for um ambiente fechado já é um perigo, não é? Os restaurantes podem ter metade, né? 50% significa metade da capacidade do que cabe no lugar. E em Nova York, não. Por quê? Porque lá foi o lugar que teve muitos casos, né? Então, a recomendação continua sendo ficar em casa. Vamos ler agora sobre Israel. Com as escolas fechadas desde 12 de março, o governo decidiu começar uma reabertura gradual em 3 de maio. Enquanto nas creches e jardins de infância as turmas foram divididas pela metade, para que cada uma dessas partes frequente o colégio 3 vezes por semana. Os israelenses também têm aula aos domingos. Vocês viram isso? Vocês gostariam de ter aula aos domingos? Hã? Quem aí queria? Os estudantes do 1º ao 3º ano têm aula todos os dias, em salas de até 15 alunos. A partir da 4ª série, a volta deve acontecer em 1º de junho. No entanto, algumas cidades, como Tel Aviv, decidiram ainda não retomar as aulas. Ou seja, a cidade Tel Aviv, que é uma cidade grande, fez opção por não retomar. Enquanto que outras, né, nesse sistema que metade da turma vai num dia, a outra metade em outro, certo?
E aí, o que vocês acharam dessa medida? Vamos ver na Espanha? Além da medida focada nos jovens, saiba mais na edição 148. A Pro vai deixar o link, certo? Em 2 de maio, os outros habitantes puderam começar a sair para passear e praticar esportes. Cada faixa etária pode ficar fora em determinado horário. A medida faz parte de um projeto para relaxar o isolamento, caso a pandemia continue desacelerando o país, tá? Então, aqui também eu achei estranha essa questão de cada faixa etária ir em um horário. Já imaginou se na sua casa o seu horário for diferente do horário dos seus pais, porque vocês têm faixa etárias diferentes? Não sei como eles organizaram isso, né? Mas eu achei meio estranho. E vocês? O que acharam? Portugal. Em maio, o governo começou a amenizar regras de quarentena anunciada em março. Foi permitida a reabertura de pequenos comércios, por exemplo. Concentrações de mais de 10 pessoas estão proibidas. Para a segunda metade do mês está previsto o retorno das aulas do ensino médio. Os outros anos seguirão com aulas online, com retorno previsto para setembro, quando o novo ano letivo começa por lá. Bem, gente, uma coisa nós podemos observar, né, sobre as medidas tomadas por esses países. A grande maioria dos alunos está como vocês, certo? Estudando online, estudando em casa. Então, às vezes nós achamos ruim, mas não somos só nós, né? É um mundo todo. E vocês observaram aqui? Todos estão o quê? Pensando, planejando essa reabertura. Ela deve ser bem planejada, não é isso? Olhem que legal isso aqui. Correspondentes internacionais. Sobre quem será que vai falar? Será que são jornalistas famosos? O que vocês acham? Vejam só. Estou saindo para andar de bicicleta com a minha mãe. Está sendo muito gostoso. Eu acho que as pessoas pararam um pouco de se preocupar, porque vi a maioria sem máscara. Não tem ninguém se abraçando, mas não tem distância entre elas. Catalina P. 13 anos, de Madrid, Espanha. Ou seja, essa correspondente internacional é uma menina de 13 anos. Ela é uma jornalista? Olhem, vocês gostaram disso? Viram como vocês também podem escrever para os jornais? Não é bacana? Mas vamos pensar no que ela escreve. Ela fala que está saindo de casa e o que ela está vendo? Que as pessoas, não tem ninguém se abraçando, mas também tinha muita gente sem máscara, sem distanciamento. Que tudo isso ocasionou, né? Porque aqui a gente pergunta, pode ocasionar, mas como foi em maio, que tudo isso ocasionou? A Espanha é um país que teve que voltar atrás, certo? Outro correspondente, vamos ver? Já vou adiantar. Chama-se Rony, tem 10 anos. Ele é de Narahia, Israel. Olha, as minhas aulas ainda não voltaram, mas as de algumas séries sim. Já foi anunciado que todas vão voltar até o fim de maio. As salas de aula têm álcool em gel e as crianças só precisam usar máscaras na hora do recreio. Olhem só na hora do recreio. Aqui em Israel, as coisas já estão voltando ao normal, com a obrigação de todos usarem máscaras fora de casa. E hoje, vocês acham que isso deu certo? Procurem as notícias, olhem se eles continuaram com essa abertura ou não, tá bem? Agora nós vamos ler sobre o correspondente Juliano, de 9 anos. Ele mora em Braga, Portugal. Olhem só. Estou tendo aulas online por videochamada. Olha que legal, ele pode fazer aula por videochamada, né? Para mim, mesmo com a abertura de alguns locais, a situação segue igual, porque eu não saí de casa. Mas tem muitos carros na rua e pessoas passando, algumas sem máscara. Olhem,
Então, Juliano narrou o que está acontecendo em Portugal, o Rony em Israel e a Catalina na Espanha. E o que a gente vê no relato que tem em comum no relato dos três? Em algumas situações já estão tendo o que? Essa reabertura, certo? Olha, a Pro vai pedir uma coisa agora para vocês. Vocês estão com o material aí em mão. Então, fique atento a essas questões que a Pro vai colocar. Olha, na sua opinião, qual o impacto da amenização das regras da quarentena? O que vocês acham que pode acontecer com esses países todos fazendo isso aqui, ó, amenização, ou seja, reabrindo, retomando, as pessoas voltando às suas vidas normais? Vocês acham que deu certo na época, em maio? E agora, vocês acham que pode dar certo ou não? Qual é a sua opinião? Sob quais condições os países citados amenizaram as regras da quarentena? Vocês viram que a Pro leu? Foram assim, olha, podem voltar sem nenhuma condição. Foi assim que eles voltaram? Que regras cada um deles colocou? Eu quero que vocês fiquem atentos a isso, certo? O que as crianças consultadas acham de tais medidas? Olha, e vocês acham que essas crianças que a Pro acabou de ler, elas são favoráveis ou não? Pelo que elas falaram. O que vocês... Olha, a Catalina, por exemplo, ela saiu para andar de bicicleta, mas ela fala que as pessoas não estão se preocupando, que não estão se abraçando, mas não tem distanciamento. Ou seja, ela não demonstra uma certa preocupação? O Rony, ele diz que as escolas voltaram em parte, ele continua tendo aula online, não é isso? E que aos poucos as coisas estão voltando, né? Só que precisam ter o quê? A obrigação de todos usarem máscaras. Ele não mostrou assim muita opinião dele, não é? Já o Juliano, ele diz que ele está tendo aula online, que alguns locais voltou, mas para ele não mudou, porque ele não está saindo de casa. E ele fala, olha, quando ele diz assim que tem muitos carros na rua e pessoas passando, algumas sem máscara, isso não demonstra uma preocupação dele com os cuidados? O que vocês acham? Vamos olhar outros países? Olhem, eu gostei muito desta parte que chama-se Giro pelo Mundo, Covid-19, então vai falar sobre a Covid. E aqui tem o quê? Tem o Mapa Mundi. E lá no nosso Padlet, a Pro colocou de fundo o Mapa Mundi. Por quê? Porque as notícias, elas podem vir de qualquer lugar. O que eu gostei aqui foi do recurso que eles utilizaram, né? Por exemplo, quando eles falam da China, mostra onde está localizada. Quando ele fala aqui de Santiago, mostra onde está. E tem, cada uma delas tem o quê? O seu título em destaque. Olha, em El Salvador, só é possível sair de casa 2 vezes por semana. E aí fala tudo sobre isso. Colômbia prorroga período de quarentena. Olhem só, China registra novos infectados em Wuhan. Por que será que falou novos? O que vocês acham? Porque lá foi onde tudo começou. O que eles fizeram? Eles fecharam a cidade de uma forma que os casos tinham ido praticamente a zero. Mas, olha o que aconteceu. Novas pessoas foram infectadas. Fala também que em Santiago tem quarentena mais rígida, que no Paraguai adia a volta às aulas, que a pandemia pode deixar milhões de pessoas pobres. Olha que triste isso. Vocês viram que esta matéria aqui é da ONU, né? Que está falando o quê? Sobre o todo. No Japão, aumenta período do Estado Nacional de Emergência. Então, gente, eu quero que vocês leiam esses boxes. Vocês têm aí
no material, mas eu vou mandar também o jornal. E no jornal é interessante o quê? Quando tem esses correspondentes, vocês verão as fotos deles também, tá? E aí, vamos voltar aqui o título. Olha, aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. Deu para vocês observarem como eles fizeram isso? Isso veio da forma como vocês haviam pensado? Bem, olha, continuem lendo matéria sobre isso e é bem interessante vocês procurarem na internet novas notícias a respeito do que aconteceu depois de maio com esses países. E quem achar, pode mandar lá no nosso Padlet, porque lá é o lugar de nós compartilharmos notícias interessantes. Combinado? Isto vale para os alunos do 4º ano e para os colegas professores. Vamos construir esse mural juntos? Beijos!